Independente daquilo que você faça na vida, se você não tomar cuidado com aquilo que você faz com o seu tempo, você vai passar meses, anos, estagnado e frustrado, cara. Esse livro aqui, ó, A Única Coisa, foi o responsável em 2022 por me tirar de um ciclo de frustração. Um período onde eu estava declinando, achando que eu estava sendo produtivo, mas eu não tinha resultado nenhum no meu negócio. Hoje eu tenho um negócio digital, trabalho com um negócio digital sustentável, trabalhando de casa e tudo mais. Isso aqui, cara, foi responsável por organizar a minha rotina, organizar a minha vida e de forma muito simples, tá? Hoje em dia a gente vê aquelas rotinas exageradas, né, de influencers, de coaches e aquela coisa toda, que você tem que acordar 4 da manhã e praticar o exercício, e tomar um café da manhã saudável e cada minuto do seu dia tem que estar na agenda para ser produtivo. Isso tudo vai te deixar mais pirado do que te ajudar. E A Única Coisa é um livro muito interessante, por quê, cara? Porque ele vai contra muitos dos padrões tradicionais que a gente tem de produtividade. Você precisa ser produtivo, mas para quê? Você ocupar todos os espaços do seu dia. Quer dizer que você está sendo produtivo ou quer dizer que você está sendo apenas um ocupado e ficando exausto, mas sempre com a sensação de que, poxa, eu estou sendo produtivo, mas nunca sai do lugar, nunca tem resultado. Cara, eu vou passar algumas páginas desse livro aqui com você, te mostrar os principais conceitos que eu achei que foram os essenciais, que mudaram minha vida de alguma forma, mas antes eu quero te contextualizar. Eu trabalho com digital tem 5 anos, cara, só que eu comecei em 2020. Até 2019, meados de 2020, eu era CLT, ganhava R$ 1.400 todo mês. E eu comecei a buscar meios de empreender no digital. Só que, assim como a maioria das pessoas, cara, você fica perdido. Por quê? Porque existem infinitos métodos. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar, comprei vários cursos diferentes, acompanhar vários mentores diferentes na internet e comecei também a testar várias coisas diferentes. Então chegou um nível onde eu estava tentando fazer ao mesmo tempo, cara, exatamente ao mesmo tempo. Fazer lançamento, aí eu testava um mês, depois eu testava fazer conteúdo, fazer live, depois eu testava tráfego pago, depois eu testava webinário, funil de vendas, e chegou um tempo onde eu não estava tendo resultado, estava trabalhando muito e me sentindo exausto. Aí foi onde eu descobri esse maravilhoso livro, A Única Coisa. E por que me chamou muita atenção, cara? Justamente porque a pessoa que me falou dele falou, cara, você precisa ler esse livro porque ele vai te ajudar a fazer menos coisas e ter mais resultados. Quem não quer fazer menos coisas e ter mais resultados? O nome disso é foco. E tem aqui, cara, alguns dos principais conceitos que eu achei interessante. Inclusive, eu até marquei aqui algumas frases que são muito legais e eu quero compartilhar com você. Frases que, quando eu li, falaram muito comigo. E olha só, depois de ler isso aqui, cara, eu realmente apliquei, tá? Por quê? Porque tem livros que você assiste, tem livros que você lê e simplesmente fica por aquilo. Mas quando você aplica uma coisa na sua vida, você vê a diferença. Tem uma frase aqui, ó, na página 111, está até marcado aqui, que diz assim, ó: é fácil vigiar e carregar um cesto, mas é a tentativa de carregar cestos demais que quebra a maioria dos ovos neste país. Aqui ele está falando contra aquele velho ditado, né? Não ponha todos os ovos em um único cesto. E aqui o autor diz, ó, ao invés disso, isso está errado. Eu digo, coloque todos os seus ovos num único cesto e vigie o cesto. E aí vem essa frase que eu grifei, né? Olhe em volta e veja. Isso não costuma dar errado. É fácil demais. É fácil vigiar e carregar um cesto. É a tentativa de carregar cestos demais que quebra ovos nesse país. Isso faz tanto sentido, por quê? Porque você vai ouvir um coach, você vai ouvir alguém, cara, que está num nível estratosférico, muito longe do seu que está começando, e aí a pessoa te fala assim, olha só, você tem que ter múltiplas fontes de renda. Olha só, você não pode colocar todos os cestos, todos os ovos num cesto só. Se você, por exemplo, está começando e aposta tudo que você tem em um único negócio, e se esse negócio der errado, o que você vai fazer? E a pessoa acaba ramificando ali a sua energia em várias direções diferentes. Só que diabos de cesta você tem, cara? Essa é a questão. No começo, a pessoa não tem cesta, a pessoa não tem ovos,
não tem nada. Você vai colocar o que na cesta? Você vai ter várias cestas vazias? Você vai colocar o que se você não tem os ovos? Você tem que ter ovos para colocar numa cesta. Isso aqui se encaixa muito bem quando você tem patrimônio. Ah, Daniel, eu tenho muito patrimônio. Então você vai diversificar os seus investimentos desse dinheiro. Você não vai diversificar a sua energia quando você está começando. Por quê? Porque senão você vai dar vários passos em direções diferentes. Cara, se você está começando, por exemplo, no meu caso, um negócio digital, e tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias estratégias ao mesmo tempo, vai dar errado. Por quê? Porque você não tem energia suficiente para focar em várias coisas ao mesmo tempo. O que eu fiz depois de ler esse livro? Eu falei, cara, quer saber? Eu vou escolher um produto, um processo de vendas, e vou ficar fazendo a mesma coisa todo santo dia durante um ano. Até 2022, metade de 2022, cara, eu não faturava 10 mil reais por mês. Eu faturava, olha, em um mês eu faturava 1.000. Outro mês eu faturava 4.000. Mas aí outro mês eu faturava 400. Aí outro mês eu faturava 900. Era aquela coisa inconstante. Depois de ler esse livro e começar a fazer a mesma coisa todo santo dia, uma única coisa, eu comecei a faturar 5.000 constante. Fui aumentando a intensidade, 7.000 constante, 10.000 constante. E até bater os meus 100 mil reais, meus primeiros 100k no digital, que foi lá em 2022. Então, cara, isso aqui é muito importante de você saber. Esse livro ele vai contra muitos daquilo que a gente ouve e que, na maioria das vezes, a gente acredita sem questionar. Eu mesmo já ouvi muito, não coloque todos os ovos na mesma cesta, cara. Só que quando você não tem ovos, não faz sentido. Você tem que colocar sua energia em um lugar. Aqui tem uma outra... Vou folhear aqui para ver algumas outras partes extremamente importantes. Aqui também, cara, ele fala aqui, ó, isso aqui é extremamente importante. Tem um desenhozinho falando sobre justamente a lei de Pareto e a lista, o que ele chama de lista de tarefas e lista de sucesso. Quando a gente está começando um negócio digital, e eu vou falar do negócio digital porque é isso que eu vivo, você aplica isso na sua vida independente do que você faça, tá? Mas no meu caso, cara, quando eu estou começando um negócio, eu posso fazer muitas coisas, cara. Eu tenho a possibilidade de fazer coisas demais. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo e tem anúncios meus rodando e tem pessoas assistindo outros vídeos. E eu tenho um outro negócio também de marketing digital, só que voltado na área de música. Só que eu ainda posso fazer muitas coisas. Eu posso fazer lançamento. Hoje, no meu dia, eu poderia, por exemplo, fazer e-mail marketing. Hoje eu poderia fazer uma live. Hoje eu poderia fazer uma porrada de coisa. Só que a gente tem que definir aquilo que a gente pode fazer, está em um nível de resultado. E aquilo que a gente precisa fazer está em outro nível de resultado. Geralmente, quando ele aplica aqui a lei de Pareto, né, que 80% dos nossos esforços são em vão, o que gera resultado é o 20% das nossas ações, a gente tem que colocar o foco das nossas ações nesses 20%. Cara, num começo de negócio, vão ter coisas que não vão fazer o menor sentido. Por exemplo, para você ter um negócio digital sustentável, que é o que eu ensino aqui, qual que é o 20% das suas ações que geram 80% dos seus resultados? É produzir conteúdo todo santo dia, cara. É tirar pelo menos meia hora para estudar, para você ficar mais inteligente e estar sempre se atualizando. É isso. Isso é o 20%. As outras coisas que você pode fazer, pode ficar para depois. Mas se você tem um foco ali de fazer as coisas que são necessárias todo santo dia, a sua vida vai mudar, beleza? Então, quando você lista assim, o que eu posso fazer no meu dia? Você vai ter várias coisas, cara, várias coisas. Você vai ter lá 15, 20 atividades. Só que na hora que você elenca, cara, quais são as principais atividades que se eu fizer, elas vão me dar resultado. E aqui você tem que pensar no seguinte, talvez o que você vai fazer não vai te dar resultado hoje, mas está alinhado com aquilo que você quer para o futuro. O que eu estou fazendo aqui, esse vídeo, cara, não faz parte do resultado que eu quero colher amanhã. Esse vídeo faz parte do resultado que eu quero colher daqui a 5, 10 anos, construindo audiência aqui no YouTube. O valor que eu recebo hoje dos clientes que chegam daqui, clientes de mentoria, que chegam daqui da minha consultoria individual, na verdade, daqui a um ano, esse valor, sei lá, pode ser 50 vezes mais. Daqui a 10 anos, o que isso vai virar? Então você tem que pensar nisso, tá? E aí você tem que levar essa lei de Pareto ao extremo. Realmente reduzir ali as coisas que você tem que fazer
para quê? Para você conseguir ter mais foco. Aqui no capítulo 5 ele fala sobre uma coisa que muitas pessoas entendem errado, né? Muitas pessoas entendem, cara, que a pessoa fala assim, você quer ser empresário, então você tem que saber fazer tudo. Só que a ideia de você precisa sim ter uma visão geral de tudo. Só que as pessoas elas acham que elas vão fazer tudo ao mesmo tempo, ser multitarefas. A ideia de você ser multitarefas é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Aqui o autor ele fala uma coisa interessante, que a melhor forma de você... quando você é multitarefas, você é a melhor forma... Eu não sei onde está na página específica, cara. Eu não vou ficar procurando aqui. Mas ele fala que ser multitarefas é a melhor forma de você estragar várias coisas ao mesmo tempo, de você fazer mal feito várias coisas ao mesmo tempo. Então, não adianta você, por exemplo, estar aqui respondendo as no WhatsApp da sua empresa, enquanto você faz ali, escreve o roteiro do seu conteúdo, ou enquanto você faz uma página de vendas. Cara, não dá certo. Ah, Daniel, mas eu trabalho sozinho, cara. Eu também trabalho sozinho. Na verdade, hoje, eu tenho um editor de vídeo que me ajuda no meu outro projeto. Eu tenho um projeto que já vem desde 2020, que é o projeto de música, onde eu ensino guitarra, onde eu ensino violão. Então, tudo que eu te ensino aqui também sobre marketing, tá? Eu apliquei nesse meu conhecimento, tá, cara? Só nesse projeto foram mais de 4.000 vendas, mais de 4.000 alunos. É muita gente e é muita grana. No nicho de música. Foi lá onde eu comecei. Tudo que eu aprendi, eu apliquei nesse negócio e é por isso que eu te ensino isso com substância hoje. Hoje eu tenho um editor que me ajuda nesse outro projeto, porque senão ficaria muito pesado, né, cara? Tá produzindo conteúdo para 2 projetos e ter que editar tudo ainda. No outro projeto, as edições são muito mais enjoadas de fazer do que aqui que eu só corto o começo e o final do vídeo e dou uma correção de cor. Mas a ideia de ser multitarefas vai te levar para o buraco. Por quê? Porque você não consegue fazer nada com excelência, cara. Só que a gente entra no ponto, né? Poxa, se eu tenho um negócio sustentável, onde eu trabalho sozinho, um one-person business, negócio de uma pessoa só, eu tenho que fazer tudo no meu negócio. Realmente, cara, você tem que fazer tudo. Aí entra a questão. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. O que eu faço hoje? E é o que o livro, a única coisa, vai te fazer. Ao invés de ir colocando as coisas no seu dia de forma desorganizada, tira blocos de tempo. Eu, hoje, tenho o bloco de tempo de produção de conteúdo. Todas as manhãs, geralmente de 8 às 10 eu vou produzir conteúdo. E eu já paro e produzo conteúdo. Por exemplo, para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube. Esse vídeo, eu paro, produzo um vídeo no YouTube. Desse vídeo, eu produzo um carrossel. E desse carrossel, eu produzo um Reels. Tudo seguindo a mesma linha de raciocínio. Então, do mesmo conteúdo, eu tiro vários conteúdos. E aí, eu não preciso parar durante o meio do meu dia. Eu gravei um vídeo para o YouTube de manhã, e aí no meio do meu dia eu vou parar depois, 2 horas da tarde, eu vou fazer um carrossel, e aí 4 horas eu vou fazer um Reels. Cara, você vai passar muito tempo fazendo coisas que poderiam ser feitas em pouco tempo. Então, quando você tem foco em uma coisa por vez, vai dar certo. Então, tenha foco. Coloque, por exemplo, de 8 às 10, a minha rotina, de 8 às 10 eu vou produzir conteúdo. Beleza, de 10 às 10h30 vou responder clientes no WhatsApp. Cara, só porque chega o cliente no seu WhatsApp e você está trabalhando sozinho, não quer dizer que você precisa responder o cara ali a todo custo, toda hora que chegar uma mensagem você parar. Isso vai acabar com a sua produtividade, tá? Depois eu vou tirar 1 hora para estudar. Então, defina muito bem os blocos de tempo. E você vai ver que você não precisa de blocos de tempo para várias coisas, cara. Tem coisas que você faz no seu dia a dia com 1 minuto. Por exemplo, subir vídeo para o YouTube. Isso eu faço com 2 minutos. Postar um vídeo. Isso aí é coisa que eu faço rápido. Mas as coisas principais do seu dia, elas precisam estar em blocos de tempo. Não tenha essa ideia de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque, cara, isso vai ser frustrante, vai ser frustrante, vai ser frustrante. E aí, aqui a gente tem um outro ponto, que para mim é um ponto, cara, de extrema importância e que quebra paradigmas, tá? Tá no capítulo 8 e na página 80. Que as pessoas, elas têm um equilíbrio como um ideal. Isso aqui é um mito. O autor fala que é um mito
e uma vida equilibrada é uma mentira. Por quê? O que é o equilíbrio? O equilíbrio é eu conseguir definir a mesma quantidade de tempo para tudo na minha vida. Eu trabalho 8 horas, tenho 8 horas de descanso e durmo 8 horas. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso e tal. E aí, as pessoas elas tentam fazer um equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal, e aí elas nunca avançam na vida. Só que aí o autor fala que isso, cara, é uma mentira. E você pode pensar, poxa, cara, mas eu não quero ser um workaholic, eu não quero sacrificar tudo na minha vida para trabalhar. E você não precisa sacrificar tudo na sua vida para trabalhar. Isso é o que é o interessante. A felicidade, cara, o sucesso, ele vem do desequilíbrio mesmo. E como que é esse desequilíbrio? Vou falar aqui o seguinte, ó. A questão não é se desequilibrar ou não. A questão é, a oscilação deve ser longa ou curta. Você deve oscilar entre os períodos de trabalho e vida pessoal. Você nunca vai abandonar a sua vida pessoal. Às vezes você vai dar mais foco no trabalho durante um tempo. É óbvio que o seu tempo de vida pessoal ele vai diminuir um pouco. Mas aqui, ó, ele fala uma coisa. Na vida pessoal, evite períodos longos em desequilíbrio. Evite períodos longos em desequilíbrio. Períodos curtos permitem que você permaneça conectado com todas as coisas mais importantes e faça com que avancem juntas. Já na vida profissional, vá mais longe em cada oscilação. E faça as pazes com a ideia de que a busca por resultados extraordinários pode exigir que você fique desequilibrado por longos períodos. Ir mais longe permite que você se concentre no que é mais importante, mesmo que às custas de outras prioridades menos significativas. Na vida pessoal, nada deve ser deixado para trás. No trabalho, isso é necessário. Poderia ser fechar com chave de ouro isso aqui, cara. Na vida pessoal, você não deve deixar nada para trás. No trabalho, isso é necessário. O que quer dizer? Quer dizer que você vai ter que se desequilibrar. Na vida pessoal, você pode ter desequilíbrios, só que oscilações curtas. Poxa, quando, por exemplo, eu comecei no digital, cara, eu tive que me desequilibrar. Porque eu estava no CLT, tinha sido mandado embora e precisava fazer a coisa acontecer. Eu estava virando noite, aquela coisa toda, mas isso foi por um período curto. Então eu estava ferrando minha vida pessoal. Na época eu não era casado também, estava em meio ao lockdown, aquela coisa toda que aconteceu em 2020, então não tinha vida pessoal, né? Dá para explicar. Mas isso foi por um período curto, eu não conseguiria fazer isso por 1 ano, 2 anos. Foi por um período ali de no máximo 3, 4 meses. E eu ainda tinha esse contexto de morar sozinho. Hoje, cara, como eu sou casado, quando eu vou fazer algum projeto que vai exigir um pouco mais de mim, o que eu faço com a minha esposa? Eu combino, olha só, estou entrando em tal projeto e eu vou precisar trabalhar um pouco mais de tal dia a tal dia. Eu não estou deixando a minha vida pessoal de lado, não estou deixando de fazer as coisas que eu preciso fazer, mas eu reduzo um pouco do tempo. Só que ele fala aqui, no trabalho, na vida pessoal, nada deve ser deixado para trás. Você não pode deixar seus filhos para trás, sua esposa para trás, seus amigos para trás. Por quê? Porque o ser humano precisa disso para viver, cara. No trabalho, isso é necessário, tá? O que quer dizer isso? Vão ter coisas que, cara, você vai precisar não fazer por um tempo, mesmo que aquilo pareça ser importante. Vou te dar o meu exemplo específico. Eu trabalho em 2 projetos. Eu resolvi nos últimos meses dar mais foco nesse projeto de marketing. Eu tenho, nesse projeto de música, várias ramificações. Por quê? Porque hoje é um negócio já consolidado. Só que eu resolvi desligar um braço desse projeto, que é o meu Instagram, cara. Meu Instagram tem 37 mil seguidores desse projeto de música. Só que, como eu preciso dar foco nesse negócio de marketing, eu entendi, cara, se eu continuar dando foco aqui nesse negócio de Instagram, eu não vou ter tempo para fazer as outras coisas. Então, hoje é o que me toma mais tempo, é o que me dá um resultado legal, uma visibilidade legal, mas eu não vou produzir mais conteúdo para cá. Pronto. Eu dediquei quase 4, 5 anos da minha vida nesse braço do negócio, no Instagram.
E eu decidi abandonar. Por quê? Porque o que eu quero para o futuro está conectado com outra coisa. Então, no trabalho, você precisa deixar coisas para trás. Se eu tentasse fazer as mesmas coisas, se eu tentasse gerir tudo ao mesmo tempo, cara, eu ia ficar estagnado, não ia sair do lugar. Beleza? Vamos ver aqui outras coisas interessantes que tem aqui. Ó, tem uma frase aqui, ó. Essa frase aqui também é muito legal, cara. Olha, somos afastados do nosso objetivo não por obstáculos, e sim por um caminho livre para um objetivo inferior. Percebeu, cara? Muitas das vezes o que tira o nosso foco, aquilo que nos tira dos nossos objetivos, não é um obstáculo. São as pequenas coisas que a gente pode fazer que nos levam para um caminho inferior, para um resultado medíocre, um resultado menor do que aquilo que a gente deseja. Como assim? Cara, olha só. Por muitos anos da minha vida, eu queria ter uma renda legal no digital. E aí eu comecei fazendo a coisa toda ao contrário, criando ali produtos baratinhos que vendiam no automático e tal. E qual que era o problema? Eu queria faturar grande, cara, faturar muito. Só que eu passei muito tempo da minha vida dando foco, colocando o foco num caminho livre para um objetivo inferior. Para eu vender, por exemplo, um curso de R$47, cara, para eu fazer R$10.000, eu tenho que fazer sei lá quantas vendas, eu não vou nem calcular porque é venda para caramba. Quando eu parei de focar nesses micro objetivos, nessas coisas que me levavam para objetivos inferiores, falei, cara, e se eu criar um produto de R$2.000? Beleza, eu só preciso de 5 para bater 10 mil. E se eu criar um produto de R$3.500? Beleza, eu preciso de 3. E se eu criar um produto de R$5.000? Eu preciso de 2. Comecei a pensar grande, a minha estratégia mudou, a minha vida mudou. Eu tive menos trabalho para obter o resultado que eu queria. Então, às vezes, cara, você tá fazendo alguma coisa que vai te dar um resultado mínimo. Muita gente chega para mim querendo, Daniel, eu quero viver do digital, cara. O que você acha de começar com e-book? Cara, é a pior forma de você começar de você começar a ter lucro. Porque se você vai vender um e-book, você vai vender de R$19, R$29 no máximo. Vai ter que vender lá 1.000 e-book para conseguir alguma grana. Enquanto se você começar, por exemplo, prestando uma consultoria, você começar vendendo um produto robusto, você consegue cobrar ali no mínimo R$500 pelo seu produto. No mínimo R$300 por hora da sua consultoria, mas no mínimo. Qual que é mais fácil de você chegar no seu objetivo, cara? Começa a pensar de forma estratégica, beleza? Seja ousado e pense grande, tá? E aqui a gente tem uma coisa, essa imagem aqui, ó, que resume o livro, que é a pergunta mágica desse livro, que é: qual é a única coisa que, se eu fizer, vai fazer com que todas as outras coisas sejam mais fáceis ou desnecessárias na minha vida? É uma pergunta que não é fácil de responder, mas a ideia do autor é você simplificar todas as suas ações a uma única coisa e desenvolver um pensamento dessa forma, onde você vai quebrando o seu objetivo dessa forma aqui, ó. Como assim? Você tem um objetivo para algum dia, um objetivo para algum dia distante, um objetivo de 5 anos. Não, um objetivo muito maior do que isso, né, na verdade. Ele coloca de algum dia, você não sabe quando você vai alcançar. Beleza, aí você vai pensar, poxa, para eu chegar nesse objetivo de algum dia, como que eu tenho que estar daqui a 5 anos? Você vai definir. Beleza, para eu chegar nesse objetivo de 5 anos, como que eu tenho que estar daqui a 5 anos? Ok. Para eu chegar nesse objetivo de 1 ano, como que eu tenho que estar daqui a 1 mês? Ok. Para eu chegar nesse objetivo daqui a 1 mês, como que eu tenho que estar essa semana? Beleza. Para eu chegar no objetivo dessa semana, o que é que eu tenho que fazer hoje? Ok. Para eu chegar no objetivo de hoje, o que é que eu tenho que fazer agora? Então você vai nichando. Qual é a única coisa que eu tenho que fazer agora para que eu alcance o meu objetivo, minha única coisa do dia, para que eu alcance a minha única coisa da semana, e por aí vai, até chegar no algum dia. Isso aqui é mágico, cara. Por quê? Porque você começa a ter um nível de consciência das suas ações muito maior. Eu sei que a única coisa que eu tenho que fazer para que o meu negócio digital daqui a 5 anos esteja faturando muito bem e eu esteja muito mais tranquilo, com uma vida muito melhor do que eu tenho agora, é gravar esse vídeo. É a única coisa que eu tenho que estar fazendo. É a principal coisa do meu dia.
depois que eu fiz isso aqui, cara, tô tranquilo, minha única coisa de hoje está resolvida. Então você precisa ter esse nível de pensamento. E aí você, cara, precisa, mais do que isso, né? Parar de se distrair com coisas que não te levam para o lugar que você deseja. Por isso que é importante você ter um objetivo bem traçado, para que no meio disso você não se perca em oportunidades disfarçadas. Como assim oportunidades disfarçadas? Na verdade não são oportunidades, né? Ao contrário, são distrações disfarçadas de oportunidade. Vai aparecer muita coisa no caminho que você fala, nossa, cara, isso aqui é muito bom. E aí você perde seu tempo tentando seguir, aí às vezes você perde meses para lá na frente enxergar que você deu mole, que você perdeu tempo. Então, a dica que eu te dou é, olhe para o futuro, quebre os seus objetivos e pense dessa forma. Qual é a única coisa que eu tenho que fazer agora para que eu cumpra o meu objetivo do dia? E da semana? E do mês? E daqui a 1 ano? E daqui a 5 anos? E chegar no meu objetivo de algum dia? Cara, esse livro, ele realmente mudou a minha vida. Ele mudou a minha forma de pensar e mudou a minha forma de viver do digital, tá? E eu vou até lê-lo novamente. Achei interessante que, repassando algumas páginas, achei interessante, vou ler de novo. Mas, enfim. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, deixa seu like. E, cara, se você quer construir um negócio digital sustentável, sozinho, sem equipe, eu tenho uma consultoria onde eu atendo de forma individual, 100% personalizado. Você vai ter alguém que já passou pelo trajeto para te orientar, para você não ficar perdido com tanto conteúdo, principalmente evitar se perder a várias distrações que a gente tem aqui no mercado digital. Ok? Se você tem interesse, o link está aqui na descrição. Goodbye e até o próximo vídeo.